Fala, meu povo, boa noite para vocês, hein? Uma vitória muito contundente do Barcelona sobre o Atlético de Madrid para chegar à final da Copa do Rei. Se esperava uma final e um clima de final no Metropolitano. As equipes tinham basicamente acabado de jogar lá, né? Foi o último jogo antes da data FIFA. Para o Atlético, esse é o segundo jogo depois da data FIFA. Para o Barça, o terceiro. Quarto enfrentamento entre as equipes essa temporada. Nos quatro, o Barcelona foi melhor. No que ele ganhou por maior diferença de gols, o 4-2, acho que é o que ele nem foi tão bem assim, estava perdendo por 2-0 e conseguiu aquela virada muito heróica no Campeonato Espanhol. Para mim, curiosamente, o jogo que o Barcelona foi melhor foi o que ele perdeu, foi o 2-1 do Campeonato Espanhol. Aliás, a última derrota do Barcelona, que a gente tem de temporada até aqui. Só que hoje foi mais completo, talvez, né? Porque o jogo passa por atacar bem e defender bem. No 2-1 que o Barcelona perdeu do Atlético, acho que ele atacou muito bem, mas não finalizou bem e não defendeu bem, porque com muito pouco o Atlético foi capaz de fazer 2 gols naquela partida. O Barcelona hoje não permitiu praticamente nada ao Atlético de Madrid. As melhores chances do Atlético vieram de lances em impedimento, por exemplo, o gol anulado do Sorloth por um corpo impedido, o que o adversário quase gerou, mas não gerou, porque estava impedimento o jogador antes de finalizar. Então o jogo fica mais completo. Fica um jogo de bom ataque. 1-0 é mentiroso. Primeiro tempo podia ter virado 2 ou 3-0 para o Barcelona. Quando o jogo estava aos 44, o Simeone já estava falando com seus jogadores, calma porque acabou. O árbitro deu 3 de acréscimo e no primeiro tempo o Simeone ficou balançando os braços para os seus jogadores e para o árbitro para que acabasse o quanto antes do primeiro tempo. Dava para perceber o desespero do Atlético de Madrid, porque a tática que o Simeone tentou e já durante o primeiro tempo tentou mudar não deu certo, tanto que ele fez 3 substituições de cara para o segundo tempo. E no primeiro tempo, o melhor jogador foi o Lamine Yamal. No segundo tempo, o Atlético de Madrid mudou a postura, o Lamine cansou, o Lamine tomou uma pancada muito forte do Lenglet, aliás, o Lamine tem tomado muitas pancadas. O jogo mudou um pouquinho de parâmetro e de postura e de domínio do Barcelona, não que tenha passado a ser domínio do Atlético de Madrid, simplesmente não foi o atropelo que o Barcelona fez no primeiro tempo. Mas o fato de o Atlético ter entrado com uma formação e ter mudado ela durante o primeiro tempo, do Simeone ter feito 3 mudanças no intervalo, do Simeone estar desesperado para o primeiro tempo acabar, e do Lamine ter sido o grande nome do primeiro tempo, e de primeiro tempo ter ficado barato para o Atlético de Madrid, mostra bem o que foi a cara do jogo, né? O Atlético começou com 3 zagueiros, com Renildo como jogador de linha de 5 na defesa, né? Era Marcos Llorente, Azpilicueta, Jiménez, Lenormand e o Renildo. Aí depois o Gil Simeone aberto pela esquerda, normalmente ele joga pela direita. A sensação que eu tinha era que o Renildo defendesse o Lamine, que o Gil Simeone, na hora de atacar, ele e Renildo dobrassem para cima do Koundé se o Lamine não defendesse muito. E caso o Lamine passasse de Gil Simeone, que também é muito entregue na defesa, e do Renildo, ainda tinha o Lenormand por ali. Acontece que ele passava do Gil Simeone, ele passava do Renildo, ele passava do Lenormand. Primeiro tempo o Lamine foi passando dos seus adversários, amarelando seus adversários, tanto que com 20 e poucos minutos, o Simeone já troca o Gil Simeone de lado, joga ele para o lado direito do meio campo, avança o Marcos Llorente, que era o ala pela direita, para o meio campo e coloca o Rodrigo De Paul, que é um volante, basicamente como um volante pela esquerda, para ter Rodrigo De Paul e Reinildo em cima do Lamine. No segundo tempo, ele tira o Reinildo, ele tira o Gil Simeone, ele coloca o Javi Galán, ele coloca o Sorloth para ter mais um jogador de frente, mas ele troca o lateral esquerdo e ele troca o Lenormand pelo Lenglet. Ele troca os 2 defensores pela esquerda para tentar mais uma vez parar o Lamine Yamal. O Lamine é uma força da natureza. É um absurdo. Ele termina o jogo com números de estatísticas com uma assistência. Só que uma assistência muito boa, né? Para o gol do Ferran. Mas é um jogo de hat-trick. Assim, é uma atuação para coroar um jogador, para terminar com muitos gols, muitos números, muitas estatísticas, e nem termina assim. Em parte porque ele não finaliza tão bem, ou em outra parte porque os companheiros não aproveitaram as ótimas jogadas que ele fez. Teve passe dentro da área para alguns jogadores que não conseguiram concluir as ótimas jogadas que o Lamine fez, e em outra parte também porque ele foi muito parado por faltas durante a partida. Deixa eu ver quantas faltas o Lamine recebeu, que esse número estava me faltando. Só 2, a sensação que eu tenho é que o Lamine recebeu muito mais faltas do que as 2 que está marcando aqui. Ele termina o jogo com o jogador que mais ganhou duelos, ganhou 7 duelos durante a partida, driblou 2 vezes, assim como o Rafinha. No segundo tempo muda um pouco a postura, o Atlético de Madrid sai para morder muito o Barcelona na frente, a saída de bola do Barcelona não estava tão boa assim, faltava um jogador como o Dani Olmo,
que é mais um jogador para segurar bem a bola e para sair com bons passes de primeira. Basicamente dependia que o Pedri fizesse isso, porque o Firmino não faz tanto. E aí o Atlético de Madrid teve no início do segundo tempo um pouco mais de volume, depois isso diminuiu, e depois da entrada que o Lamine tomou do Lenglet, que quase tirou ele do jogo, ali o Lamine também parece que cansa um pouco no segundo tempo e está com muita dor. E aí o Barcelona é menos incisivo no segundo tempo e começa a se defender muito bem. O Atlético de Madrid terminou a partida sem finalizar nenhuma vez no alvo do Barça. O gol do Barcelona é um gol que o Rafinha é muito inteligente para girar muito rapidamente a bola para o Lamine. O Lamine é muito inteligente para buscar e perceber que tem espaço por dentro, não ficar tão preso na ponta. E domina, esconde a jogada, né? Parecendo que vai para o drible e acha um passe para o Ferran na medida certinha, para a bola ser forte o suficiente para os defensores não chegar, mas não forte o suficiente para ser forte demais o goleiro chegar, então ela tem que ir perdendo força e para o Ferran chegar num toque só marcando. Acho que o Musso, o goleiro do Atlético de Madrid, tinha que ter feito a leitura da jogada antes e saído fechando mais o ângulo, ele sai um pouco atrasado e o Ferran consegue marcar. Aliás, 16º gol do Ferran Torres na temporada, tem mais do que o Lamine, que é essa força toda da natureza. Para vocês terem ideia, para comparar com grandes atacantes do futebol espanhol, o Ferran tem mais gols que o Rodrigo, do Real Madrid, que é um titular, né, habitual do Real Madrid essa temporada. O Ferran é um reserva, 16 gols para o Ferran, 14 para o Rodrigo. Está fazendo uma temporada muito boa, melhor da sua carreira, o Ferran Torres. Nos últimos 4 jogos marcou 5 vezes, 3 contra o Atlético de Madrid. Tinha feito 2 gols no 4-2, foi um dos jogadores que entrou para mudar o jogo, e hoje marcou. Ele tem sido o titular da Copa do Rei e acredito que vai ser o titular da Copa do Rei na final contra o Real Madrid. O Lamine foi o grande nome do primeiro tempo e quem foi quase um dos grandes nomes do primeiro tempo e um dos grandes nomes do jogo é um outro de sempre, que é o Pedri. Eu fiz um vídeo pro meu canal no final de semana depois de ganhar do Girona 4-1, falando que é um prazer sair de casa para ver Lamine e Pedri jogarem. E hoje eu nem saio de casa, né? Assisti de casa essa partida, mas são os dois jogadores que não tem tantos números como a atuação deles mostra. Então acho que a gente precisa ver, de vez em quando ver os highlights, os melhores momentos, ler as estatísticas é excelente. Mas tem coisa que a gente precisa ver porque não aparece nos números. Capacidade do Pedri de facilitar o jogo, de sair de pressão dos adversários, de achar passes para colocar jogadores em vantagem na frente, de fazer o adversário correr muito atrás, de não perder a bola, do domínio ser exatamente o certo para um domínio que poderia ser muito perigoso para o adversário roubar a bola, vira um domínio muito perigoso de jogada que o Barcelona vai criar. O Pedri essa temporada, por números, é o segundo com mais minutos do Barcelona, é o que mais percorre distâncias em muitos jogos, é o jogador de La Liga que mais recupera bolas. Então, assim, ele tem números de jogador defensivo, de jogador físico, porque corre muitos quilômetros, porque corre muitos minutos na temporada, e ainda é um organizador e um cérebro. É muito difícil ter tudo isso num jogador só. Um jogador que consiga organizar, ser não o coração do time, porque acho que o coração e o talento o coração do time acho que é o Rafinha, jogador de mais energia. Acho que nem foi tanto contra o Atlético de Madrid, mas na temporada. A criatividade e o lado criativo do cérebro, por assim dizer, é o Lamine, mas o lado organizador do cérebro é o Pedri. Acho que é uma boa metáfora, por assim dizer. Acho que o cérebro humano tem, né, um lado criativo e um lado mais organizado. O lado mais organizado é o Pedri, o lado mais criativo é o Lamine Yamal, mas eles são o cérebro desse Barcelona. Intelectualmente, o Barcelona passa muito pelos dois, e o Lamine no primeiro tempo, e o Pedri no primeiro e no segundo tempo, os grandes nomes do Barça. Acho que no segundo tempo, com a entrada do Eric para ser um primeiro volante, o Pedro o segundo, com o De Jong mais à frente, isso atrapalha um pouco o Pedri, porque com o Frenkie De Jong já tem mais jogador para fazer bem a saída de bola, então o Pedri pode participar do jogo numa parte mais avançada do campo, e com o Eric ele tem que basicamente jogar ao lado do Eric Garcia, como dois jogadores lado a lado, com o Frenkie De Jong mais à frente. Quando é De Jong, Pedri e Firmino, por exemplo, tem uma escadinha ali de jogadores, eles não jogam alinhados em posição, e aí eu acho que o Pedri é de onde se tira mais dele, como um jogador, como um segundo jogador de meio campo e não como um duplo volante, quando é como entra o Eric Garcia, que aliás entrou mais uma vez bem nessa função, né? Inclusive ajudando a armar algumas jogadas. Rafinha, meu povo, terminou como jogador da partida com mais passes decisivos, 5. A entrega defensiva de sempre do Rafinha, quando o Atlético de Madrid às vezes começava a atacar, falava, caramba, não vai recompor do lado esquerdo, é porque o Rafinha já estava recompondo, porque o Atlético tentava dobrar ou triplicar jogadores do lado do campo, o Rafinha já estava lá
e é um jogador do meio que tinha que sair. Me pareceu menos energético do que em outros jogos, menos vibrante do que em outros jogos. Pode ser fruto de algo da seleção brasileira, pode ser que não estivesse, que é só uma impressão. Pode ser algo físico, que ele não jogou as outras 2 partidas, talvez não estivesse tão confortável fisicamente. O Azpilicueta, naquela primeira jogada do jogo que o árbitro vai ao monitor, poderia ter sido expulso, mas eu tô com o árbitro, eu não expulsaria o Azpilicueta. É no limite quase com o Rafinha, mas eu acho que ali ainda tem uma disputa de bola entre os dois, que o Azpilicueta, o Rafinha não está com o pé no chão, né? Uma coisa é quando o jogador está com o pé no chão e o outro vem com a sola na panturrilha, ali os dois estão com o pé mais alto e poderia acontecer, porque é uma disputa de bola a meia altura, mas acho que é realmente no limite, que o árbitro acertou. Mas eu percebi o Rafinha um pouco menos vibrante do que em outras partidas que a gente viu. Acho que o grande feito dele essa temporada é passar essa vibração para os jogadores do Barça e para ele próprio conseguir desempenhar bem. Fez um bom jogo, mas não um ótimo jogo. Teve 2 chances, uma no primeiro tempo, que ele finaliza, que era cruzado, ele bate paralelo, e uma no segundo tempo que ele puxa para o pé direito e não consegue finalizar bem. São as 2 jogadas mais claras dele, que ele não consegue finalizar para basicamente matar o jogo como poderia. Os jogadores que mais deram passes certos, os 2 que eu citei do meio campo do Barça, Pedri e Frenkie de Jong. Frenkie de Jong 67, Pedri 61 passes. Estava falando do Lamine, ele chegou à 30ª participação dele em gols dessa temporada, era a meta dele. Deu uma entrevista pra gente dizendo que tinha a meta de fazer 30 gols na temporada, entre gols e assistências, 13 gols, 17 assistências, já são 30 participações em gols de um menor de idade na temporada. É muita coisa. Fora que nem tudo é participações em gols, né? Nem tudo é. Se você pega o jogo do Lamine, uma assistência só é muito pouco para tudo que ele fez nessa partida. E do lado do Atlético de Madrid, meu povo, tem pouquinho para falar, sabe por quê? Porque o Atlético de Madrid é muito pouco. O motivo do sucesso do Atlético de Madrid, que quando o Simeone chegou há quase 15 anos, era um time que às vezes chegava entre os primeiros do Campeonato Espanhol, que tinha sido rebaixado há pouco tempo, que estava brigando contra o rebaixamento no ano que o Simeone chegou, e ele passou a fazer um time constantemente na Liga dos Campeões, né? Acho que todas as temporadas o Atlético se classificou para a Liga dos Campeões, ganhou 2 campeonatos espanhóis, ganhou Copa do Rei, ganhou Supercopa, ganhou Liga Europa, ganhou Supercopa Europeia, só não ganhou Champions, ainda assim bateu 2 finais. Então o motivo do sucesso do Atlético de Madrid é o Simeone, mas também é o motivo do fracasso. Nos grandes jogos, eliminação para o Barcelona, eliminação para o Real Madrid, não é nessa temporada um coitadinho, gastou muito mais dinheiro que o Barcelona para contratar. O Atlético de Madrid foi ao mercado, comprou muitos jogadores, reforçou o elenco, tem um grande elenco o Atlético de Madrid. O problema é que é um time que só ataca quando não há outra alternativa. E eu acho isso de uma pobreza, sinceramente, que no futebol, eu acho que essa frase define bem. O Atlético só ataca quando não tem outra alternativa. E não dá para jogar futebol só atacando quando não tem outra alternativa. Enquanto o Atlético de Madrid pode defender lá atrás, linha de 5, mais uma linha de 3 e defender e bola para frente para ver se num contra-ataquezinho alguém consegue alguma coisa, ele tenta isso. Quando não tem mais jeito, ele vai para frente. E muitas vezes ele vai para frente quando não tem mais jeito e ele consegue sucesso, né? Time que 40% dos gols vem do banco de reservas, 1/3 dos gols é marcado no final das partidas. Ele tem sucesso com essa tática de atacar só quando não tem mais jeito. Mas é de uma pobreza tão grande você desperdiçar minutos de futebol tendo um bom time para atacar só quando não tem mais jeito, que parece que é merecido. O Atlético de Madrid merece essas eliminações e derrotas, porque pouco risco, pouco prêmio, sabe? Então não arrisca, não propõe, só especula, e no final das contas isso cobra um preço caro do Atlético de Madrid, que eu acho que poderia mais. Essa temporada, especialmente, pelo elenco que tem, acho que poderia mais contra Barcelona e contra Real Madrid. Competiu bem melhor contra o Real Madrid do que contra o Barça, levou para os pênaltis na Liga dos Campeões. Contra o Barcelona, no final das contas, é um 5-4 no agregado, que para mim é mentiroso. O confronto deveria ter sido definido em Barcelona, quando o Barça vencia por 4-2 e teve a chance do quinto, e acabou tomando 2 gols nos últimos 3 minutos, e permitiu que o Atlético chegasse vivo numa eliminatória que ele termina sem finalizar no alvo. Atlético de Madrid perdendo o jogo desde o minuto 20 do primeiro tempo, o gol do Ferran aos 27. Ele está perdendo o jogo desde o minuto 27 do primeiro tempo, ele joga 1 hora em inferioridade no placar e não finaliza no alvo. Então, é muito pouco mesmo para o Atlético de Madrid. E para finalizar, a final entre Real Madrid e Barcelona.
Dia 26 de abril agora, em La Cartuja, em Sevilha. As duas equipes vão jogar a final do Campeonato Espanhol. O Barcelona, neste momento, é melhor do que o Real Madrid, então algum favoritismo ele tem. O Barça chegou a 21 jogos sem perder, se eu não estou enganado, com 18 vitórias e 3 empates, desde o jogo lá contra o Atlético de Madrid. Deixa eu ver se eu acho isso fácil aqui. Desde aquele jogo de dezembro contra o Atlético de Madrid, o Barcelona não perde, e agora chega para essa final contra o Real Madrid. Vou fazer as contas aqui com vocês. 3, 4, 7 vitórias consecutivas, aí tem um empate contra o Atlético, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nos últimos 13 jogos, um empate, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 jogos, 3 empates e 18 vitórias do Barcelona contra um Real Madrid que não vem jogando bem. Eu falei isso no vídeo que eu gravei ontem, nos últimos 7 jogos, de março para cá, o Real Madrid não jogou bem, são 4 vitórias e 3 derrotas do Real Madrid em 90 minutos, porque contra a Real Sociedade acaba com 4-4, contando o agregado, mas em 90 minutos, 4 vitórias e 3 derrotas do Real Madrid. Agora, é um clássico, é uma final, é quase 50-50, jogo único. Barcelona já ganhou 2 vezes do Real Madrid, estatisticamente é um clássico tão equilibrado que é muito difícil ganhar 3 vezes consecutivas, então qualquer coisa pode acontecer numa final. Que o Barcelona, por futebol, é favorito. O Barcelona está jogando melhor do que o Real Madrid. O Barcelona, nas 2 vezes que jogou contra o Real Madrid, ganhou, goleou e ficou até barato nessa temporada. Então, se a gente for levar apenas isso em consideração, o Barça é favorito. Outra coisa é, esse jogo contra o Real Madrid vai marcar o Barcelona uma sequência de 10 jogos em 30 dias, entre o dia 27 de março e 26 de abril. O Barcelona vai fazer 10 jogos. É muita coisa, é um jogo a cada 3 dias. Tem campeonato espanhol que não dá trégua, esse jogo contra o Atlético de Madrid. Tem eliminatórias contra o Borussia Dortmund. Claro que o Real Madrid também tem os seus compromissos de campeonato espanhol, também tem um calendário pesado, mas para o Barcelona, neste período, vai ser mais pesado do que para o Real Madrid. Então vamos ver como é que as equipes vão chegar à La Cartuja de lesões e possíveis ausências ou presenças nesse jogo. Nesse momento, o Barcelona está jogando mais, mas um clássico assim eu vejo muito, muito, muito igualado, 55-45 para o Barcelona, mas nem isso, tá? 52-48 mais ou menos, soma 100, de vantagem para o Barcelona contra o Real Madrid, é papo mais para frente, mas é a segunda final entre as equipes na temporada, vai que é a segunda de 3, né? Uma dessas, os dois podem chegar na final da Liga dos Campeões, a dupla da Espanha e a Inter de Milão ainda persegue o triplete da temporada. Tá falado, meu povo? É isso. Da classificação do Barcelona sobre o Atlético de Madrid. Muito bom jogo do Barça, muito pouquinho do Atlético de Madrid. Vamos ver o que acontece na final. Beijo pra vocês, hein? Bom restinho de semana. A gente sabe, né? Quarta-feira, 1h10, semana praticamente encerrada. Valeu, gente!